Cooperativismo é a união de pessoas para resolver problemas comuns. É muito simples, é raso. Mas quando a cooperativa nasceu em 99, eu já virei cooperado, sou o número 73, e desde então eu fiz parte dessa cooperativa. Ocasião, ele disse que o cooperativismo é a suprema esperança daqueles que sabem que há uma questão social a resolver e uma revolução a evitar. E, de fato, a justiça financeira é praticada. Então, dentro do capitalismo, as cooperativas são um novo sistema onde que elas praticam ali na sua essência da justiça financeira. Isso me chama muita atenção. Nós somos moderadores do mercado. Temos espaço para crescer muito ainda, porque nós temos toda a segurança pública e toda a educação, mais as Forças Armadas para trabalhar. Olá, cooperado e não cooperado, como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje vim trazer mais um episódio do podcast Copeng. A Copeng é a maior instituição financeira cooperativa do país no segmento de segurança pública. Bom, vocês já sabem, siga-nos em nossas redes sociais, curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal para você não perder nenhum episódio que acontece toda quinta-feira aqui em nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar sobre cooperativismo e trouxemos para a mesa quem tem propriedade para falar, quem é autoridade no assunto. Conhecido como Papa do Cooperativismo, trouxemos o Ronaldo Scucato e o nosso ilustríssimo presidente da Copeng, Capitão Rosa. Está começando mais um episódio do podcast Copeng e essa mesa tá braba, viu? Ô mesa que tá grande é essa. Hoje tenho um prazer de apresentar para vocês. Mas antes vou começar com o meu parceiro, diretor comercial da Cicobi Copeng, que tá aqui do meu lado, Everton. Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, tudo bem, Gabi? Mais uma vez estamos aqui, né? E fazendo um programa sensacional. Como você disse, são gigantes, quase não nos cabe dentro do estúdio, né? Verdade. Quanto conhecimento, né? Estamos aqui com o presidente da OCENG, o nosso Ronaldo Scucato, mais conhecido como Papa do Cooperativismo. Seja bem-vindo, Scucato! Muito obrigado, Gabi. Muito bom estar aqui, viu, junto aos amigos, né? Para rememorar alguns bons momentos do cooperativismo. Né? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e fazer parte do podcast do Copeng, viu? Eu que agradeço. Estamos aqui, não mais importante, né? Não menos importante, o nosso presidente da Copeng, o nosso Capitão Rosa. Muito bom, Gabriela, Dr. Ronaldo, Isabela, Everton. Nós estávamos aguardando esse momento. Eu já estava ficando um pouquinho de ciúme de ver o Everton todo dia. E eu não aparecia nada. Eu falei, eu apronto com você, caboclo. Eu não chego lá se não for bem acompanhado. E nós conseguimos convidar o Dr. Ronaldo Scucato, que aceitou graciosamente nos acompanhar nessa conversa, que pode ter certeza, se Deus quiser, será esclarecedora, com muitas informações e muitas histórias e causos. Verdade. Muito bacana. Nós estamos aqui para falar sobre cooperativismo, mas eu estava aqui nos bastidores e eu gostaria de escutar uma história, Scucato, que o senhor estava falando para a gente que o senhor, lá perto da Copeng, ali perto da academia, o senhor teve algumas histórias ali perto, né? O senhor morou ali perto da Copeng. Conta para a gente. Eu morei praticamente na porta do DI, não é? A minha família, a família da minha mãe, a família Gatti, foi a primeira moradora da Rua dos Pampas. Então era ali, Rua dos Pampas, quase esquina com Diabase, onde está a entrada daquilo que a gente chamava naquele tempo, né, capitão? O DI. É, o DI. Não é? É. E a gente costumava fazer muita bagunça lá no DI. Né? Às vezes os oficiais expulsavam a gente, mas eles gostavam muito da gente. Né? A gente pedia para fazer umas peladas de futebol, onde hoje é o clube dos oficiais, a piscina, etc. Era um campinho, né? Antes ainda era a pista, né, do hipódromo. Olha só. Porque ali foi o hipódromo, corrida de cavalo. Olha, eu não sabia disso. É o famoso Prado Mineiro. Que bacana. Era o Prado. E ali a gente ia também na corrida de cavalo, tinha uma arquibancada,
Depois foi evoluindo, aí veio o Clube dos Oficiais ali, a pista Ademar Ferreira da Silva, o primeiro campeonato, mineiro de atletismo foi ali. Olha só. Que bacana, e que memória dele. Não, e é engraçado porque eu também, eu estudei ali, né? Eu estudei no Colégio Tiradentes, por volta, na década de 90, estudei a vida inteira no Colégio Tiradentes e eu também tenho boas memórias ali. Eu ficava mais no Prado do que ficava em casa. Ali o bairro é sempre muito bom, muito acolhedor, as pessoas são muito próximas, né? Eu vivi bons momentos lá também. E ali no primeiro campeonato mineiro de atletismo feminino, tinha Yolanda Furlete, a Marta Miralha, a Naná Mourão. Só personalidades do atletismo. Todas praticantes de voleibol. Olha só. Legal. E viraram ali para o atletismo e tiveram, assim, como é que fala? Assim, momentos maravilhosos de Coisa gente boa. muito competente. Depois teve o masculino, né? Aí eu corri, né? Naquela corrida de 100 metros com obstáculo, achei que eu era muito importante. Olha, Até eu tirei 3º lugar. Foi Olha bom, só. né? olha aí. Conseguiu Aí. bem, foi bem. O senhor está muito melhor, presidente. Porque eu hoje, numa briga de 2, eu já estou tirando em 3º lugar. Falando lá no Prado, para quem não sabe, a agência do Cicobi Copeng fica lá na Diabase, não é isso? Me corrija se eu Isso, estiver errado. 295. 295, em frente à Academia da Polícia Militar. Exatamente. Falando da Cicobi Copeng, Capitão Rosa, conta pra gente essa história, como foi que o senhor começou na carreira da Polícia Militar, dentro da Copeng, conta pra gente, estou curiosíssima pra saber. A história é comprida, tem 60 anos isso, né? Eu entrei na polícia em 1963, então eu tenho 60 anos de polícia militar, 80 anos de idade. E eu vim para Belo Horizonte em 1960, oriundo da Zona da Mata, da Currutela, de Pedra do Anto. É uma cidadezinha pequena que a gente chama de Currutela. E aqui eu entrei na Polícia Militar, no BG, que hoje é o primeiro BPM. Tirei guarda no Palácio da Liberdade, Palácio das Mangabeiras, e tudo enquanto esses prédios públicos da Praça da Liberdade eu trabalhei. Essa avenida aqui tinha a padaria Savassi, que deu origem a essa região. Olha, era que só legal. a padaria Savassi que tinha. E a gente saía ali da guarda do palácio para vir aqui tomar um cafezinho, comer alguma coisinha. Isso quando recebi o pagamento, ainda tinha sobrado um pequeno troco. Nessa época que eu fazia isso por aqui, governador do estado de Minas Gerais, Magalhães Pinto, né? E fiz curso de sargento. Em 69 fui para o interior do estado, para o Triângulo Mineiro. Circulei em várias cidades, até chegar os 30 anos de serviço, aposentar. Por lá criei uma família. E em 2002 eu retornei a Belo Horizonte para fazer um trabalho. Eu fazia um trabalho numa entidade de classe e eu cuidava do turismo. Mas quando a cooperativa nasceu em 99... eu já virei cooperado, sou o número 73, e desde então eu fiz parte dessa cooperativa. 2003 eu fui conselheiro fiscal, 2004 conselheiro fiscal, 2005 conselho de administração, e 2006 eu assumi a cooperativa no dia 30 de março como diretor-presidente, né? E de lá até hoje nós estamos renovando sucessivamente o nosso mandato. Ninguém quis concorrer comigo até hoje. E dia 14 de abril nós deveremos fazer mais uma assembleia. Como não temos concorrente, o quadro está definido para ver se nós trabalhamos mais 4 anos com o cooperativismo. A Polícia Militar e o cooperativismo do Cicobi Copeng, que é uma cooperativa da segurança pública, criada em função disso nos anos 90, devido à grande dificuldade financeira. O elemento da segurança pública, o militar, não tinha crédito. Você não comprava a prestação em lugar nenhum, porque o salário era muito ruim e nós éramos considerados como caloteiro. Comprava e não pagava. Então você podia ir fazer compra, você levava valisa, mulher, papagaio, bicho de pé, não trazia nada. Nós tínhamos o Instituto de Previdência, nós tínhamos a Caixa Beneficente, que hoje virou Instituto de Previdência dos Militares. Essa caixa nos emprestava dinheiro. Mas com a transformação dela em Instituto de Previdência, ela deixou de nos apoiar.
e nós ficamos sem apoio. Foi onde o Gilberto Agostinho, o nosso 01, o subtenente, chegou com a ideia dentro do Clube Aspra, vamos criar uma cooperativa para atender nossas demandas. E aí nasceu então o Cicobi Copeng, em 19 de janeiro de 99. Olha Nós só. estamos caminhando para 25 anos. E eu estou nessa direção desde 2006, trazendo para os dias atuais uma cooperativa bastante segura. Nós hoje temos um patrimônio líquido, patrimônio bruto de 355 milhões. Quando nós assumimos, nós tínhamos 7 milhões de ativos. Olha. Então, nós tivemos um crescimento exponencial. Temos espaço para crescer muito ainda, porque nós temos toda a segurança pública e toda a educação, mais as Forças Armadas para trabalhar. Mas nós temos que fazer isso aos poucos. São limites operacionais que nos impedem de um avanço mais avantajado. Mas nós estamos caminhando e eu fiz um compromisso já com o grupo, que nós vamos renovar agora dia 14, que nós temos que dobrar até o final desse novo mandato de 4 anos, nós temos que chegar a 700 milhões e temos que ter 20 mil cooperados. Esse é um compromisso nosso. E eu terei 84 anos, então significa dizer que eu devo pedir aposentadoria. Mas é isso aí. Que história bacana. Mas eu só gostaria, já nesse início, de agradecer de forma sensibilizada, né, o doutor Ronaldo Scucato por ter aceito vir participar conosco dessa conversa. Essa conversa para nós, ô presidente, é de suma importância. Verdade. Dessas viagens todas que nós já fizemos aqui na América do Sul, na Inglaterra, agora recente em Lisboa, e do aprendizado que o senhor tem transmitido para nós em todos esses eventos, nessas viagens, a sua experiência, o seu conhecimento, a sua penetração internacional. Não tem nada no cooperativismo do Brasil, principalmente todo o cooperativismo ligado à OCB e ao SEM, que é a nossa organização estadual, tem a mão, o dedo, o corpo e a alma desse presidente, tá? Que legal, Que coisa boa. E eu vou falar com o senhor, presidente. O povo que está esperando pela sua presença aqui, viu? É sonhado o senhor vir aqui falar com a gente um pouquinho, viu? Que bom, né, Gabriel? A gente ser bem esperado, né? E ser bem-vindo, Lindo, né? claro. E vamos começar, porque tem muitas pessoas que assistem a gente aqui e não sabem o que é cooperativismo ou até mesmo o sistema OCENG. Conta pra gente, explica um pouquinho pra gente, assim, bem de forma bem resumida, o que é o cooperativismo e o próprio sistema, que o senhor é presidente. O cooperativismo é a união de pessoas para resolver problemas comuns. É muito simples. Sim. É raso, não é? E hoje o cooperativismo é considerado uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento das nações, especialmente das nações em desenvolvimento. Sim. Não é? Estilo Brasil, Índia, não é? A própria Rússia. Não é? E o cooperativismo, conforme nós já levamos o capitão, meu dileto e prezado amigo, ao berço do cooperativismo, onde surgiu em 1844 o exemplo ocidental da cooperação, não é? Onde 28 tecelões em situação difícil, explorados, com fraude, inclusive, nas mercadorias de consumo, mulheres trabalhando 16 horas, as crianças mutiladas, apanhando, colhendo aparas debaixo dos teares, crianças de 7, 8 anos. A causa do surgimento da cooperativa foi fome, miséria, desrespeito à dignidade do ser humano. E aí surgiu a cooperativa dos pioneiros de Rochdale. Surgiu, então, no meio de uma dor. E nós somos fruto né? disso. Uhum. E essa cooperativa, surgida lá nos anos 44 do século de 1800, teve tanto sucesso. É uma história fantástica. Eu levo grupos anualmente de cooperativistas lá, porque eu digo que
todo autêntico cooperativista tem que ir ao berço, como todo muçulmano tem que ir à Meca uma vez, pelo menos, na vida. Aí eu já levei mais de dezenas de grupos, né, a Rochdale, e o sucesso foi tão grande que isso pulou para a Europa continental. E chegando lá, encontrou pessoas que abraçaram, não é, a filosofia, a doutrina e a prática do cooperativismo. E teve um economista famoso, de nome Charles Gide, que constituiu uma faculdade, uma universidade em Nimes, no sul da França, para abrigar estudantes de cooperativismo no mundo inteiro. Né? Foi fantástico. Tem uma fala do Charles Gide que o senhor conta. Ah, tem. Tenho, eu gosto dessa fala. Em determinada ocasião, ele disse que o cooperativismo é a suprema esperança daqueles que sabem que há uma questão social a resolver e uma revolução a evitar. Que bacana. Muito importante. Muito bacana. Né? Mas é bom que se tenha sempre presente que o social não é o carro-chefe. Aí as pessoas assustam. Como que o decano do cooperativismo, porque hoje eu ostento o título de decano do cooperativismo brasileiro. Sou o mais antigo cooperativista em ação nesse país. Como é que vem aqui esse presidente e vem falar que o social não é o mais importante? Não, ele é muito importante, mas não é o prioritário. O prioritário é o econômico. Você já viu algum paraíso social em cima de uma ruína econômica? Verdade. Já? Se souber, aí é o verdadeiro paraíso que eu estou procurando. Não se constrói um paraíso social em cima de uma ruína econômica. Então é preciso que os negócios, inclusive os negócios cooperativos, deem resultado positivo, sobra, e dessa parte você aplica no social e cumpre o seu destino. Exatamente. Tá certo? Mas depois do econômico ser sucesso. Sucesso. Não é? Então, vamos deixar essa demagogia, que é muito próprio de político demagógico. Mas nós, cooperativistas, nós preparamos os nossos dirigentes, como o Capitão Rosa muito bem sabe. Nós temos um périplo pelas escolas no mundo para preparar os nossos dirigentes. E começamos aqui, com a nossa equipe pedagógica, depois com as faculdades, com a PUC, Novos Horizontes e Fundação Dom Cabral. Vamos para o Lidercop, que foi lançado aqui o programa e copiado pelo Brasil todo, preparando dirigentes de cooperativas na gestão de negócios, mas também na cultura e no social, no ambiental, na governança. Sim. E daí, da Fundação Dom Cabral, nós estabelecemos convênio com a Católica de Lisboa, que está entre as 20 do mundo em gestão de negócios. O capitão já foi conosco. Há pouco tempo teve, né? Vocês dois em Lisboa. Nós já levamos 9 grupos à Católica de Lisboa. Em seguida, nós vamos para St. Gallen, na Suíça, que já foram 6 grupos. St. Gallen. Após St. Gallen, nós vamos para Trinity College, uma universidade em Dublin, na Irlanda, fundada em 1502 por Elizabeth I, por onde passaram Samuel Beckett, Oscar Wilde, por essa
pelo Trinity College, levamos lá. É uma sequência de ensinamento. Os conteúdos programáticos são complemento um do outro. Não satisfeitos, até Dublin, levamos para Aarhus, na Dinamarca, com um projeto fantástico, uma novidade na capacitação de liderança, de estratégia, etc. Dinamarca. E agora, em agosto, nós estamos levando o primeiro grupo à London Business School. Uau! Teto. É o teto. Vamos levando o primeiro grupo e sabe qual o foco do conteúdo programático? ESG. Uma pergunta. Ambiente, negócio, gestão, né? Ambiente, gestão e governança perfeita para as cooperativas. Esse é o orgulho que eu tenho. Aliás, faço questão de deixar bem realçado aqui. É o legado que eu quero deixar. Essa minha turma de dirigentes aqui, perfeitamente preparados para que as cooperativas deem resultado positivo, possam aplicar no social e prodigalizar condições saudáveis e melhores de vida para os cooperados e as famílias e a comunidade em geral. Impressionante, é incrível, né? Não cabe só me levar numa bolsinha junto com o senhor, não? O pessoal quer muito ir na minha mala. Eu posso ir? Mas só que eu vou para poucos dias e minha mala é de mão, sabe? Eu nem despacho. Uma mala de mão. Então não vai ser dessa vez. Não vai ser dessa vez. Mala tem que ser assim, do pessoal igual a Isabela, né? Parece que está mudando. Não, quando você parece viaja, que você vai voltar daqui a 2, 3 anos? Não, eu vou uma semana só. Mas mulher leva tudo que ela acha que vai precisar. Né? Tudo, E a gente pega 2 peças de roupa, bota, vai e volta do meu jeito, né? Mas a mulher, se ela vestir uma roupa de manhã, ela não quer vestir a mesma de tarde, né? E tá certo, mulher tem que ser bonita. Verdade. Deixei isso no lugar. Falando em mala, eu tô lembrando do caso que o senhor me contou aqui, que o senhor viajou juntamente, a Isabela tá aqui com a gente. Conta pra gente sobre essa viagem que o senhor fez. Foi essa viagem, nós fomos à rocha dele. Saímos daqui todo mundo entusiasmado, chegamos, Lisboa, voa para Manchester, né? À tardezinha, almoçando, a Isabela falou, nós vamos para a rocha dele, nós teremos 2 dias lá na prefeitura, né? Com o prefeito da cidade, 2 dias de curso. Tinha cooperativa do mundo todo. E ela falou, 2 dias de terno. E eu não tinha levado nada. Eu falei, meu Deus, como é que eu pago um mico desse tamanho, né? Aí Deus ajudou que ela me levou numa loja, falou o inglês dela, que eu não entendi nada do que ela falou. E nós saímos de lá vestido e salvou a pátria nesse dia. Tá? Se não fosse esse dia lá, Isabela, eu estava frito. Tá? Mas foi muito importante essa viagem que nós fizemos para conhecer esse lugar. E o doutor Ronaldo dando a aula para nós, né? Ele mostrando como que tudo aconteceu lá no passado, né? E acompanhar nessas viagens, é bom que você é tratado como rei, porque todo mundo conhece ele. Ô, doutor Ronaldo, vem cá, essa mesa aqui. Eu acompanhei ele um dia que eu estava morrendo de fome, porque ainda não tinha comida em Paris, com a fome excomunhenta. Ele falou, eu vou sair para jantar, eu vou acompanhar o doutor Ronaldo, que eu arranjo a comida. Menino, nós fomos numa casa de massas que eu me esbaldei. Eu estava com fome mesmo lá em Paris. Mas é isso aí, foi a salvação. Eu gosto muito de brincar com a Isabela sobre isso. Mas essa viagem, Gabriela, eu gosto de acoplar nessa viagem ao berço outros exemplos. Em Paris, eu levo o pessoal num projeto de um grupo de pessoas. Esse grupo constituiu uma cooperativa para abrigar pessoas em situação de risco, principalmente os jovens, imigrantes sem teto, e prepara pessoal, é uma cooperativa.
e prepara pessoal para trabalhar em bar, restaurante, hotel, casa de turismo, etc. Nós tivemos aqui um jantar espetacular. Né? É fantástico o projeto. O capitão foi. E na volta em Lisboa, atualmente, nós estamos levando o pessoal num projeto que chama uma cooperativa da fruta feia. Olha! Ué, que curioso. Hein? Curioso isso. Um grupo de jovens constituiu uma cooperativa e vai numa espécie de SEASA, Sim. ou nas fazendas, ou no campo de hortaliças, e aqueles produtos que têm um pequeno defeito, eles levam, ajeitam, e as famílias se inscrevem na cooperativa, tem 8 mil sócios e 15 mil na fila para entrar. Olha só. E semanalmente as famílias deixam a listinha e vai o caixote ou a caixa da cooperativa da fruta feia. Olha só que A interessante. maçã, curioso, né? pera e etc e tal, por menos da metade do preço que seria num supermercado, num sacolão, etc. Uma cooperativa fantástica. E é tudo aquilo que aqui a gente joga fora, né? Não é? Joga Exato. fora. Olha. E nós jogamos fora. E nós já convidamos a presidente, que é uma mulher, né, para vir aqui no nosso seminário de responsabilidade social que a gente faz no final do exercício. No princípio de dezembro, a presidente da Fruta Feia vai estar Olha aqui. só. Eu já Porque são toneladas descartadas na SEASA diariamente. Verdade. E de produtos que podem perfeitamente ser ingeridos e tal. Impressionante. Eu já ia até te perguntar quantos ramos são do cooperativismo? São 7. São 7. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né? O agropecuário, né, que eu digo que no momento atual nós temos que dar um apoio total no agropecuário, porque a imprensa mundial não pode ver qualquer coisinha que começa a desvirtuar o valor da produção agro do Brasil. O que o mundo está publicando pelo EEG, né? A encefalopatia espongiforme bovina, a vaca louca. Ah, sim. Né? Dizendo que a carne aqui está contaminada, etc. Foi um caso atípico lá no Pará. Não tem nada dessa vaca louca no Brasil. Isso é um perigo de contaminar mundialmente as demais exportações nossas, o frango, o suíno, etc. É um absurdo. Né? E parar de ficar falando que nós temos 30 milhões de miseráveis famintos. Não tem isso aqui, não. Isso é mentira. Uhum. Tem bolsa disso, bolsa daquilo, tem as entidades que assistem. Nós não temos 30 milhões de famintos no país. Parar com isso, porque isso lá fora, no exterior, eles criticam. Como que pode esse país como o Brasil, essa potência agrícola, fartura. Primeiro em café, primeiro em soja, primeiro em cítrico, primeiro nisso, primeiro naquilo, e está com 30 milhões de famintos. Não tem isso, não. Parar com isso. Parar de ficar falando em agricultura familiar, agricultura comercial. A agricultura é uma só. Sim. Não é? E muito cuidado com a reforma tributária para não prejudicar o setor primário da produção. Impostos em cima da produção primária, que é lá no campo. É preciso ter cuidado com isso. Então, são questões que o cooperativismo está presente através da nossa Casa Mater, né? Que é a OCB, onde eu sou vice-presidente, não é?
É preciso a gente cuidar disso, Gabriel. Mas a gente tem visto, né, assim, que o cooperativismo está crescendo, né, no nosso país. O agropecuário tem consumo, tem o crédito, tem a saúde, tem o trabalho, tem o transporte. Já contamos com quase 19 milhões de brasileiros cooperados. Já, né? Chegando a isso. E eu percebo que o senhor citou a agropecuária, que a agropecuária ganha em número de cooperativas e o crédito ganha em número de cooperados. Não é isso? Mais ou menos assim? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas o crédito está crescendo muito. Está crescendo muito. Muito. Crescendo por quê? O cooperativismo de crédito aqui do Capitão Rosa. Sabe por quê? É a coisa rasa. As cooperativas de crédito captam recurso no mercado pagando mais e emprestam cobrando menos. O spread pode ser pequeno, né? E lá na cooperativa de crédito, se ele tem 14, 15 mil cooperados, seja lá quanto for, os cooperados dele são gente. E você, da outra casa financeira, é número. Entendeu? Então, o nosso cooperado é tratado como gente, e lá no Santander, no Bradesco, e vai até no Banco do Brasil, na Caixa, todos. Nós somos um número. O número da conta corrente. A gente estava falando sobre isso, que a Copeng, assim como as cooperativas de crédito, interessante porque o cooperado se sente pertencente, ele se sente dono. Não, ele é o dono. Ele é o dono. Né? Então, gera esse sentimento de pertencimento, né? De participante ali. O que eu acho que mais me chama a atenção no cooperativismo, eu enxergo o cooperativismo como um novo sistema dentro de um sistema capitalista, que de fato a justiça financeira é praticada. Então, dentro do capitalismo, as cooperativas são um novo sistema onde que elas praticam ali na sua essência da justiça financeira. Né? Isso me chama muita atenção. Nós somos moderadores do mercado. Verdade. Com certeza. Verdade. O camarada pega a nossa proposta, olha, vai lá fora, fala assim, ó, a Copeng tá assim. Às vezes o cara fala assim, ó, eu não dou conta de cobrir. Porque o tomador ele quer negociar. Claro. Ele quer saber quanto que nós podemos fazer. Vai lá fora verificar o que está sendo feito. Tanto é que nós, quando saímos para conversar com o nosso público cooperável, nós nunca levamos uma proposta e enfiamos na cara dele. Seja cooperado e venha para a cooperativa. Nós só no final falamos o seguinte, depois de conversarmos sobre o cooperativo, nós pedimos a vocês que, se forem fazer negócios cooperativos, negócios financeiros, e todos fazem, nos procure primeiro. De repente nós temos opções melhores do que o mercado. Sim. E a pessoa, nós não forçamos a pessoa para chegar na cooperativa. Ela vai de livre e espontânea vontade, a sua adesão é livre, aí a sua participação é efetiva da forma que ele quiser. Ele é o dono, ele participa das decisões, ele participa da vida da cooperativa. Ele não chega em uma outra instituição financeira e vai chamar o presidente para discutir. Lá nós discutimos o assunto financeiro lá no pátio, lá na rua, onde encontrar com o cooperado que quiser conversar sobre cooperativismo, sobre situação financeira, nós conversamos, né? E entrou, não sai. Entrou, dificilmente a pessoa dificilmente sai. E eu acho interessante, porque a gente falando desse senso de pertencimento, de sentir dono mesmo, conta pra gente um pouquinho da experiência, porque a gente vê na história que não tinha uma instituição financeira que abraçasse ou assistisse bem a segurança pública. E a Copeng faz isso. Mas nós precisamos de contar uma pequena história. Sim. Eu costumo dizer, e essa é a grande realidade, que todos os benefícios que a segurança pública tem foi criada por ela mesma. Porque o governo nos dá um emprego, nos dá o vencimento, nos paga um vencimento e nos dá o armamento para trabalhar. O resto nós fizemos. Há 112 anos,
o homem casado e tinha muitos filhos, quando ele morria, o militar, a esposa não tinha pensão para os filhos. Quantas e quantas famílias ficaram ao desabrigo, os filhos analfabetos que não tinham instrução, caía na marginalidade, a fazer serviços menores, não que seja demérito, mas por falta de opção, até prostituição acabava acontecendo em decorrência do abandono. E lá por volta há 112 anos passados, um grupo de sargentos da Cavalaria de Minas, a origem da Polícia Militar é a Cavalaria de Minas, entendeu que havia uma grande necessidade de amparar essas pessoas e fundaram a Caixa Beneficente, que sobreviveu até os anos 90. Essa caixa passou a dar uma pensão de 30% do soldo do vencimento do ativo, quando falecia, e também essa caixa passou a nos dar assistência financeira. E no decorrer do tempo passou também a fazer assistência de saúde, que também é uma história à parte. Aí vem as nossas entidades de classe, os clubes, as entidades de classe, Hospital Militar, Colégio Tiradentes, Coronel Argentino Madeira, como segundo-tenente, criou o colégio há mais de 60 anos. Ele buscava o menino na rua, os filhos militares buscavam num jipim e botava dentro do quartel, dentro da escola. E quando o uniforme dele acabava, ele ia na alfataria, que tinha a Polícia Militar, tinha uma alfataria, levava, mandava fazer farda para o menino, levava para a escola e mandava a conta para o pai, evidentemente. Né? Então eu costumo dizer que tudo que nós temos, que são benefícios nossos, nós criamos. Foi aí nós chegamos na nossa cooperativa. Já nós não tínhamos lá. Nós tivemos no passado, e pouca gente sabe disso, porque nós tivemos a maior cooperativa de alimento menos forte do que a COPDER, né? A COPDER era uma cooperativa de alimento do DR que está viva até hoje, essa cooperativa. Olha só. Mas a Polícia Militar tinha uma cooperativa que chamava Subsistência, era o único alimento que a gente tinha para comprar, porque no mercado você não comprava nada. Tinha 20 filiais esparramadas pelo interior afora, tinha gente que andava 500, 600 quilômetros para fazer compra, porque lá na cidade dele não tinha nada. Aí nós chegamos, né? Uma história muito gozada, que parece caos, mas é caso. Nós que vivíamos no interior, vivíamos da caridade pública na assistência médica odontológica dos nossos filhos. O filho dava uma dor de barriga, você tinha que ir no farmacêutico, pedir o médico da cidade, pelo amor de Deus, atenda meu filho. Na capital tinha o Hospital Militar, que já estava em pleno funcionamento, atendendo a população do entorno de Belo Horizonte. Mas quem estava lá no calcanhar do Judas, a 500, 600 quilômetros de Belo Horizonte, não tinha como, era no local. Na cidade de Uberaba, nos anos 60, aconteceu um fato pitoresco que chamou muita atenção. Um casal, um sargento, levou a esposa para o hospital para ganhar neném. Não tendo dinheiro para pagar, o neném ficou de refém na hora que os dois saíram do hospital. Olha só. Penhoraram o neném. Oh, aí o sargento chegou em casa, deixou a esposa chorando lá na casa dela e foi pro quartel contar a desdita dele aos colegas. Naquela época a tropa era muito aquartelada, juntaram os sargentos lá, reuniram, juntaram tostões, uma vaquinha. Cada um fez uma vaquinha e resgatou o neném. Mas isso não podia mais acontecer. Os sargentos reuniram ali e fizeram uma caixa, que depois passou a chamar Caixa Tenente Vasconcelos. O comandante do batalhão na época, o coronel José Vicente Bracarense, viu aquele movimento todo e falou: eu quero ver o que é isso. E ele gostou da ideia. E ele falou: nós vamos colocar essa caixa para funcionar na extensão do 4º Batalhão. Se você conhece o mapa, da divisa do estado de São Paulo até lá em cima com o Distrito Federal, era tudo comandado pelo único batalhão de Uberaba, que era o 4º Batalhão. Então você imagina a tropa esparramada nisso tudo. E essa Caixa Tenente Vasconcelos passou a nos dar assistência. E a gente não tinha que repor nada. Eu tenho uma menina que nasceu primeiro, que eu não vou falar que ela é a mais velha, mas eu vou contar a idade dela, que ela tem 51 anos. Quando ela nasceu, nós fomos para o hospital, o mesmo hospital onde a criança ficou de refém, mas aí a gente tinha a certeza e a garantia que a gente tinha o pagamento.
E nós ficamos no hospital, muito bem acomodados. 5 dias depois nós fomos embora para casa, levei a minha filha, a primeira menina, né? Então, essa história, ela se alastrou, e eu acredito até que o que nós temos hoje de assistência médica odontológica em toda a corporação, com convênios esparramados em todos os 853 municípios, teve origem na Caixa Tenente Vasconcelos. Eu já avisei algumas pessoas, se quiser buscar essa história, vai nos arquivos, nos anais do 4º Batalhão de Uberaba, que essa história está lá registrada. Então, são aquelas nuances que nós vivemos ao longo da nossa carreira e que nos diz como nós caminhamos, de onde saí, como cheguei aqui. E a gente hoje, nós temos muito dessa questão de, ao analisar um problema, a primeira coisa que nós fazemos é o seguinte: onde eu estou? Eu já sei onde eu estou. Aí eu preciso saber para onde eu vou. Estabelecendo o segundo objetivo, eu preciso saber por que eu vou. E o 4º objetivo é como vou. Se a gente fizer essas 4 premissas bem analisadas, todo projeto será bem sucedido, porque você fez um planejamento simples, o planejamento estratégico das nossas atividades. Tá? Verdade. Você ia falar dos nossos ícones do cooperativismo também? Sim. Presidente, contar as suas histórias. Como é que isso começou? Eu sei que o senhor tem exatos 72 anos já no cooperativismo. Conta como foi que começou essa trajetória no cooperativismo. Assim, eu era muito jovem, né? Era quase um adolescente, ao final da adolescência. E eu precisava trabalhar, né? E então entrei para uma cooperativa de consumo e fui trabalhar no balcão. Um expediente, eu trabalhava no balcão, atendendo os cooperados. E era uma cooperativa muito grande. Naquela época, tinha mais de 25 mil cooperados, né? Tinha 47 supermercados em todo o estado. Né? Tinha uma parte médica com 135 médicos. Tinha postos de saúde em todas as residências regionais do Departamento de Estrada de Rodagem. Era uma cooperativa muito grande, onde eu comecei a trabalhar no balcão, no expediente, e no outro eu controlava o estoque. Rapidamente eu fui para a área administrativa e foi passando algum tempo. Eu, ainda muito jovem, já assumi chefia, a tesouraria de uma cooperativa onde transitava muito dinheiro. E assumi chefia muito jovem e fui estudando, trabalhando, estudando, me formei em Direito, depois em Administração, depois eu fiz Ciências Econômicas na Federal, fiz Contabilidade Superior, né? Auditoria, né? E fui estudando por aí, pela minha vida fora, fazendo cursos, seminários. Acabei fazendo o meu doutorado na Itália, em Bolonha. O currículo é recheadíssimo, né? Nossa! Não é? E por aí me aposentei na cooperativa, depois de 40 anos de trabalho, como presidente da cooperativa de crédito, né? E eu fundei a Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito, fui o primeiro presidente. Fundei a Federação Mineira das Cooperativas de Crédito, fui o primeiro presidente, né? E tem uma história muito interessante. Teve uma época, na década de 90, o cooperativismo brasileiro, comandado pela Organização das Cooperativas Brasileiras, estava resvalando para o nada. A OCB, lá em Brasília, estava sem dinheiro para pagar o telefone. Fizeram uma assembleia, falaram, mas quem que nós vamos arrumar para
para sanear o cooperativismo brasileiro. O Escucato acabou de aposentar. Me chamaram, eu fui, consegui. Saneei a cooperativa, informatizei, e a cooperativa não, a organização das cooperativas. E durante a minha estada em Brasília, Roberto Rodrigues, que eu tinha sido vice-presidente dele por 2 mandatos, candidatou-se à Aliança Cooperativa Internacional. E ele já tinha conversado no Japão, no Extremo Oriente, conversado na Europa toda, faltava conversar com os Estados Unidos e Canadá para pegar o apoio, mas só que ele não podia se candidatar, porque o Brasil devia à Aliança Cooperativa Internacional e a OCA, Organização das Cooperativas da América, devia 5 anos. E Roberto foi lá e falou: Ronaldão, eu quero ser presidente mundial do cooperativismo, mas não posso me candidatar. O que você pode fazer? Pagar as 2 entidades. Eu falei: Roberto, nós estamos aqui renascendo, né? Dá um jeito para mim. Aí eu liguei para os meus amigos para o Brasil afora. Doutor Chico Neves, Chico Leitão, que era presidente da Unimed aqui na época, Pereira, que era presidente da Itambé, pedi dinheiro a todo mundo. Ao Henrique Dir, lá do sul do Brasil, eu pedi dinheiro ao pessoal dos Junqueira, lá em São Paulo. Todo mundo me ajudou, todo mundo. E eu paguei a Aliança Cooperativa Internacional e a Organização das Cooperativas da América. Eu negociei com o Thordarson, que era o diretor em Genebra, consegui um abatimento e foi através desse meu trabalho que o Roberto Rodrigues pôde se candidatar e ser eleito presidente da Aliança Cooperativa Internacional. Isso deu a ele uma projeção tão grande que ele acabou ministro da Agricultura. Olha só. Não é? E eu fui a Genebra na eleição dele. Não é? Só não fui quando ele entregou o mandato, porque tinha acabado de explodir no 11 de setembro as 2 torres gêmeas, e a minha mulher era viva na ocasião. Falou: não, você não vai a Seul. Mas o Roberto Rodrigues quer que eu vá, ele está entregando o relatório final do trabalho dele, mundial, que ele fez, aliás, um fantástico trabalho. Eu quero lá. O Roberto falou que quer a minha presença. Aí a minha mulher falou: não, você não vai. E mulher falou, acabou, né? Aí falou, acabou. Ainda bem que o senhor é obediente. E aí eu não fui. Mas essa história é muito importante. E eu considero o Roberto como a herança que eu recebi do pai dele, do doutor Antoninho Rodrigues, que foi o primeiro presidente da Organização Brasileira das Cooperativas, que foi fundada aqui no 1970, aqui em Contagem, que foi constituída a OCB aqui em Belo Horizonte. Foi constituída aqui, eu estava presente. Quando foi constituída a OCB e depois a OCEIG, eu já estava há mais de 20 anos no cooperativismo. Eu não sabia dessa história, que a OCB foi constituída aqui. Assim como o Bancob também foi em Minas. É verdade, ficava na Afonso Pena 1500, inclusive. E foi constituída aqui por uma decisão ou quase um empurrão do ex-ministro Cirne Lima da Agricultura. Uma ocasião nós tínhamos ido ao Ministério com alguma reivindicação, ele falou: eu não vou atender mais cooperativa aqui. Aí perguntou: mas por que, ministro? Não, vocês têm 2 grupos, realmente tinha 2 confederações, a Abicop e uma outra. Vocês tratam de unir o cooperativismo, porque aqui um dia vem um grupo, pede uma coisa, no outro dia vem o outro grupo conflitando com o que o primeiro pediu. Portanto, vocês tratem de organizar o cooperativismo. O que aconteceu?
Assembleia Brasileira aqui em Contagem fundou a OCB. E eu estava presente e assisti. E foi por isso que o cooperativismo foi crescendo e solidificando, né, aqui. Essa história da herança que eu recebi do doutor Antônio Rodrigues, o pai do Roberto, que foi meu amigo. Olha só. E aí eles entenderam que o mineiro é que sabe fazer as coisas boas, né? O mineiro fez a OCB, aqui foi constituído o Bancob, a administradora ponta de consórcios também do Banco Sicoob é de Sete Lagoas, uma empresa de 40 anos. Agora veja com o presidente o Dia C. O Dia C tá aqui. Onde é que tá? Tem aí, né? Tem. Nós vamos falar agora sobre o movimento do Dia C, que nasceu em 2009. Foi. E tem um vídeo do senhor que fala sobre uma experiência com o Papa na Roma, onde ele fala que o cooperativismo é a face humana da economia. Conta pra gente sobre esse movimento. Nós fomos lá, o Papa, né, levar a mão da cooperação, né, o símbolo que nós temos, e também o livro relatando as mais de 200 iniciativas de cooperativas nesse campo social. E o Dia C não é nada mais, nada menos do que o prenúncio, ou então aquilo que precedeu o ESG. Hoje, os 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nós, com o Dia C, nós cobrimos 14 dos 17 ODS. Nós nos antecipamos. Mas que ostentação, mas é a grande verdade. Verdade. Nós lançamos o Dia C em 2009. Uhum. Agora que veio o pessoal com ESG, ODS, etc. Verdade. Nós estamos muito na frente. E deu tanto sucesso que em 2014 para 2015 nós entregamos gratuitamente o projeto do Dia C, a OCB, que implantou no Brasil todo. E se algum dia a gente entrar para o livro Guinness, não é favor nenhum que eles fazem. Porque nós reconhecimento dos fatos. Nós desbravamos, abrimos o caminho. Não é? E estamos aí dentro daquela filosofia que o negócio hoje não é mais apenas o cifrão, o resultado. O negócio hoje vai muito além. Outras fronteiras. Não é? Hoje, o negócio tem que ser o capital ótimo, o capital ético, o capital onde você faz muito bem feito e acaba sendo muito bom. O capital não é o capital capital venal, exclusivamente, né, do lucro, vai além da questão do lucro. É aquele negócio que eles chamam aí de stakeholders, né? É verdade. Envolve a cooperativa, é ela e o seu entorno. É o cooperado, é o diretor, é o conselheiro, é o fornecedor, né? É o investidor, é a sociedade, a comunidade. O capitalismo, o cooperativismo, ele serve de inspiração, acho que no mundo inteiro, né? Em várias coisas. Inclusive, se a gente pensar um pouquinho, talvez no máximo 5 anos atrás, eles começaram com cashback. Né? O mercado começou a falar do novo marketing de relacionamento, cashback, dias de volta. O cooperativismo sempre fez isso. Ela sempre distribui sobras. Então, essa questão de você movimentar e distribuir sobras, isso sempre aconteceu. Essa é a essência do cooperativismo, né? Foi isso que foi feito ao longo dos anos. E aí o mercado criou aí o cashback, que você compra uma coisa, retorna para sua conta e tal. Então, é muito interessante isso que o senhor está contando, né? Acho que o cooperativismo, ele serve muito de inspiração para várias coisas, várias frentes que nós temos hoje no mundo. Aí eu vou me atrever a falar do mundo, né? Não é só Brasil. Eu acho que veio do cooperativismo. Muito interessante. E a Copeng participa do movimento?
do dia C? Todas as vezes nós estamos juntos desde o início. Legal. Desde o primeiro convite nós participamos, fazemos atividades e cumprimos aí as metas que precisam ser cumpridas e atendemos os objetivos, a razão pela qual foi criado o GAC. É dar assistência, é acompanhar, é colaborar, é participar, é dedicar um dia exclusivamente de solidariedade. Que bacana, legal. Vamos começar agora um quadro bem rápido. Vamos brincar um pouquinho. Nós vamos falar de sentimento. E nós vamos colocar duas fotos aqui. E eu gostaria que vocês me dissessem o sentimento que traz cada uma dessas fotos que nós vamos colocar agora aqui no nosso televisor. Capitão Rosa do céu. Conta! 1972, pátio do 4º Batalhão em Uberaba. O pretinho aí, segundo sargento, olha aí, de gravata, manga comprida. Orlando Ferreira Guimarães, do meio. Meu amigo, meu irmão. Eu tenho... Me emociona esse cara. O Célio Velasco. Era um motorista. Piquititinho, mas o cara era o cão. Inclusive, ele me ensinou a dirigir nessa viatura, correndo o risco da gente ser preso, né? Porque eu não podia dirigir a viatura. E o Celinho morreu assassinado. Num período de férias, ele foi trabalhar de táxi. No último dia que ele ia trabalhar de táxi, eles mataram ele. 3 assaltantes levaram ele numa saída da cidade, mataram ele, jogaram no meio do mato e foram para a rodovia. A polícia pegou o carro, olhou e falou: espera aí, esse carro está com sangue, o que aconteceu? Foi lá e tinha matado o Celinho, era o meu motorista. E o Orlando mora em Uberlândia. Se eu for a Uberlândia e eu vou sempre por causa da família, sim, e não visitar o Orlando, eu volto faltando alguma coisa. Esse cara tem uma espiritualidade impressionante. É meu amigo. É uma foto que somos da mesma idade. Agora, o pitoresco de tudo isso é que a gente saía do quartel com uma viatura, um navio desse, com 10 litros de gasolina só. Nossa! Nós tínhamos 2 viaturas dessa para patrulhar Uberaba inteira. Uberaba já tinha mais de 250 mil habitantes. E como fazer para fazer a patrulha? Você saía do quartel, ia para o ponto base, ficava fixo. E dali você deslocava em algumas ocorrências. Mas à noite você precisava de dar assistência à cidade inteira. Você tinha que conveniar. Um risco desgraçado de cair na corrupção, porque você tinha que negociar com os postos de gasolina nos arrebaldes da cidade. Você passava pegando 1 litrinho de gasolina aqui, 2 litros acolá, para você circular a cidade inteira. Circular a cidade. Desse jeito eu trabalhei 2 anos com essa viatura e com essa equipe. Passado algum tempo, eu fui para o policiamento rodoviário já, e chego lá e encontro o Cabo Orlando, trabalhando no policiamento rodoviário. E nossa vida recomeçou aí outra vez. E estamos unidos, acho que até a morte. Irmão mesmo. Muito bacana. É uma foto que traz lembranças, né, e emoções, né? Aí, o presidente. Agora que o presidente Ronaldo Scucato, qual que é o sentimento que traz essa foto? Não, esse sentimento é de algo muito humano, né? Porque o Papa Francisco é uma figura que você está frente a frente a ele, traz uma tranquilidade, uma calma impressionante. Ele passa para você uma harmonia espiritual, né? E quando eu entreguei ali a mão da cooperação a ele e falei que eu atuava no cooperativismo, ele é que falou que o cooperativismo era a face humana da economia. Eu não preciso falar mais nada, não. É verdade. Né? A Isabela estava conosco, logo ali do lado. Pode fazer essa corrida, né? O Alexandre Gatti. Eu tinha 2 médicas, né? A doutora Maria Mercedes, a doutora Kátia Rabelo. Doutora Kátia tá doutora no grupo de mulheres Kátia agora, né? Tá. Doutora É a médica dos Kátia, seus filhos? É, a pediatra dos meus filhos. doutora Kátia. Sim. Ela
Nós temos mulheres do cooperativismo fantásticas. Nós temos uma mulher, ouviu, Gabriela, que é presidente de uma cooperativa pioneira e única. Eu acho que é a única cooperativa no mundo, essa que tem aqui em Lagoa Santa. Lagoa Santa? É uma cooperativa que cuida da manutenção de aeronaves. Olha, tem mais só. de 400 técnicos associados da cooperativa. Eles cuidam dos aviões da Azul, da Gol, agora estão em tratativa com a TAP. Olha só. Aqui Trabalho do nosso lado eu não fantástico. sabia. Presidente, uma mulher. Eu fico Olha impressionada com essa coragem que algumas mulheres têm de enfrentar Fundadora e presidente, o presidente. da cooperativa. Que interessante. Me sinto orgulhosa, Não como é? mulher, de ver algo que marca mesmo a geração de mulheres. É muito bom. Muito bom. Gostaria de agradecer a vocês por esse momento rico e maravilhoso que nós tivemos. Saio daqui cheia já de muito conhecimento e curiosa para me debruçar nesse assunto do cooperativismo cada vez mais, porque hoje foi incrível. Né? E você já fica convidado, independente da condição de trabalho dela, se está no nosso público alvo, Sim. né? E está. Está. Então leva ela para a cooperativa. Ela é sobrinha de militar. Então já é cooperada. É só trazer a ficha para ela assinar. Não, o isso presidente falou e é isso que ela falta- assina embaixo. Isso não falta mais. Então, Acabando tá o programa ali, nós vamos fazer sua adesão. Ó, já pode começar aí. Então, eu estou sentindo que você está terminando o nosso bate-papo. Não sei se nós tomamos o tempo do senhor adequadamente. Presidente, eu queria dizer... Ao microfone, Eu presidente. queria dizer da satisfação e do orgulho de ter o senhor aqui hoje conosco, enriquecendo esse trabalho, que é um trabalho pioneiro no cooperativismo, o senhor pode ter certeza. A Copeng costuma ser vanguarda em determinados assuntos, e esse é um deles que nós estamos lançando e que nós queremos transformar isso, assim, num procedimento que possa ser extinguido das demais cooperativas, porque é enriquecedor ouvir o senhor falar, nós falarmos das nossas tratativas, contarmos as nossas histórias, porque não é só o trabalho, né? Quando nós viajamos por aí, eu me lembro da nossa viagem aqui na América do Sul, né? Eu me lembro bem do Luiz Gonzaga, cheio de marca-passo e coisa. Quando ele agarrava em algum lugar, ele falava: "Ô coronel", me chamava de coronel, para ajudar ele a desgarrar. Chegava aqui, me chamava de Cabo Rosa. Aí eu vou pegar ele de pancada, né? Então, esse trabalho, a disponibilidade do tempo, o senhor vir aqui. Obrigado, Isabela, pela assessoria que você nos deu também, nos intermediando aí na conversa. O Rodrigo, que estava muito interessado, o Everton, e você, Gabriela. Não ficamos conhecendo agora, já fiquei sua fã. Se eu fosse mais novo e você fosse solteiro, eu ia te pedir em casamento. Olha só, gente. Mas acontece que isso aí não dá mais, né? Passou a vez, né? E passou. E a dona Regina é braba pra chuchu. Nossa, né? mãe do Nossa céu. Senhora. Eu brinquei com ela, rapaz. E eu costumo brincar com as pessoas se ela sabe quantos anos dura um casamento. Não sabe. Aí eu falo, dura 7 anos. Ah, mas como assim? E aí, ano passado, eu cheguei em Uberlândia e falei: dona Regina, eu vim aqui para nós comemorarmos 7 anos de casado. Ela falou: bem, você tá ficando velho e doido? Não são 50? Eu falei: 50 sim. 7 casamentos, 43 anos de pirraça. Muito obrigado. Eles falam que quando vence o 7, acabou. Se conseguir passar do 7, venceu. Não passou tem do isso? 7, passou do 7, É. vai em frente. É muito difícil acabar. Presidente, tem uma fala do senhor em uma entrevista que o senhor deu sobre longevidade. Falei certo? Longevidade. Ó, Falou gaguejei. certo. Fiquei emocionada. Que o senhor fala sobre transmitir o conhecimento na jornada, que a gente precisa transmitir o nosso conhecimento na nossa jornada e sempre dar exemplo de décadas de trabalho e continuar trabalhando. Eu achei muito interessante a fala do senhor e pegando um gancho quando o senhor fala que é para além de trabalho. É sobre isso. E é sobre transmitir o nosso conhecimento a todos que vão passando décadas e décadas, a gente continua trabalhando e transmitindo esse conhecimento. E hoje o senhor fez isso aqui. Mais uma trabalhando, deixar um legado. Um né? legado. Eu costumo dizer que a gente tem que andar com a Lia a tiracolo.
Então, as pessoas perguntam, né? Pergunta logo se é uma mulher. Lia. Quem é a Lia? A Lia, o L da Lia é o legado. Que legado você está deixando? Não é deixar um apartamento, casa na praia, um carro, helicóptero. Não é isso, não. Qual é a sua construção? O que você está entregando? O que você está devolvendo de tudo aquilo que você recebeu na sua jornada de vida? O que você fez? Esse é o L. E o I é da integridade. Como é que o produto do seu legado, como é que ele foi feito? Foi bem feito? Pautado sobre um bom quais valores? Legado ético, com respeito ao seu semelhante. Como é que foi que você construiu? Tá certo? E o A, se você fez tudo isso com afeto, com amor. Então, capitão, eu vejo na sua experiência o seu legado feito com amor, com integridade e com consistência. O legado que está deixando na Copeng para os pósteros, para aqueles que virão aí saber como que devem atuar na vida, mas sempre brincando, sempre alegre, com humor, viu, Eva? Pode deixar. Verdade. Com humor. Lá no passado, o Oscar Wilde, que foi um gênio, apesar de ser muito devasso, mas de uma genialidade incrível, ele falou numa certa ocasião que a pessoa tinha que brincar. Que o ser humano que não tivesse a capacidade de uma brincadeira, de sorrir, de contar uma anedota, um xiste, jamais seria uma pessoa séria. Porque a brincadeira, falava o Oscar, é o principal fundamento da seriedade. Olha só. Isso é muito importante. Eu falo muito com o meu grupo. Gente, vamos brincar até 70%. Mas os 30% é de seriedade. E o cooperativismo faz isso, porque nós somos leves. O cooperativismo traz uma leveza para a gente, uma vontade de continuar, não é? De não parar nunca, não é? E essa leveza é porque nós tratamos a vida com respeito. Nós amamos a vida, né? E respeitá-la é a dignidade do ser humano, né? E o cooperativismo é o que nós fazemos. Eu fico muito agradecido ao meu capitão Rosa pelo convite para estar aqui, a todos vocês dois aí que estão frente a frente comigo, sorridentes, é preciso sorrir. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço para todos aqueles que vão nos ouvir, não é? Complementando só a nossa despedida, eu falo todo dia com os nossos empregados. Estamos começando a viver hoje o primeiro dia do resto das nossas vidas. E que o cooperado que vem à cooperativa pode até sair daqui sem levar nada do que ele veio buscar. Mas ele só não pode levar da nossa cooperativa insatisfação. Ele tem que entender que ele foi atendido em todas as seus interrogatórios, e o que ele não está levando é porque a capacidade dele não comporta levar aquilo que ele veio buscar. Mas satisfeito, ele precisa sair. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Obrigado. Infelizmente, a gente tem que encerrar, porque a vontade que dá é de não encerrar, é de continuar. E eu quero agradecer ao capitão. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É uma honra e um privilégio fazer parte da Copeng com vocês aqui. Muito obrigada, presidente Ronaldo Scucato, pelo momento incrível, por todo o legado que o senhor deixou, porque o senhor deixou um verdadeiro legado. E obrigada, Isabela, por estar aqui com a gente nos bastidores, acompanhando todo esse processo, né? Que emocionante, foi incrível, né? Nossa, eu saio daqui
Sim, é conhecimento demais. Eu estou processando tudo que nós ouvimos aqui. Nós gostaríamos de finalizar. É possível o senhor deixar pra gente um poema, declamar um poema, uma poesia, que eu sei que o senhor faz isso muito bem? Não, eu encerrei minha carreira de poeta. Não! Não uma palhinha só hoje. O senhor consegue declamar uma pra gente? Não, eu só quero dizer que os cooperativistas, eles têm que ser atuantes realmente, estar sempre com um projeto de vida, qualquer coisa, porque é muito triste você passar e sair despercebido, né? Verdade. Então, há um poema que eu gosto muito, até me esqueci, acho que é o Francisco Otaviano, que é o autor do poema, curtinho, né? Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi um espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Cooperativista tem que viver e passar pela vida. É isso. Nossa. Incrível. Eu só vou finalizar aqui, que tem um espírito de luz que eu invoco e avoco as suas palavras, que é André Luiz, nas suas viagens entre o céu e a terra. Ele dizia em determinado momento, da sua ânsia de resolver os problemas que ele havia deixado na terra, chegou um momento que o orientador dele falou com ele o seguinte: quem passa pela vida sem organizar sementeira necessária ao pão e sem preservar a fonte que sacia a sede, não poderá voltar com a intenção de abastecer-se. Então é necessário que a gente deixe esse caminho em condições da gente voltar para realimentar e reabastecer as nossas necessidades. Muito obrigado. Muito obrigada.